Fala aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Conceituando. Meu nome é William Lando, eu sou professor de Biologia. Tudo do canal trabalhar Biologia de forma mais direta e sem tanta enrolação. Hoje a gente vai trabalhar um conteúdo um tanto complexo, né? Um bicho de sete cabeças para alguns aí, que é o conteúdo chamado de gametogênese. E vocês podem notar que eu coloquei aqui no quadro como citologia, embriologia, porque realmente esse conteúdo é trabalhado lá na embriologia, porque a formação de células germinativas ocorre lá no período embrionário. Entretanto, ele fica mais fácil de entender após a mitose e meiose, porque está bem fresquinho, porque realmente o processo de gametogênese são várias divisões celulares de mitose e meiose. Isso a gente vai ver passo a passo. Os livros ou as referências que eu utilizo são os livros do método objetivo, porque a escola que eu trabalho, que é o Mutirão Objetivo, utiliza esses livros, que é aqui em Bento Gonçalves, beleza? E esse conteúdo ele vem depois da mitose e meiose, então eu encaixei ele aqui no módulo de citologia. Mas isso não interfere tanto em citologia e embriologia. O que a gente tem que ficar claro hoje é que a gente vai estudar a gametogênese e pronto, beleza? O que seria esse processo de gametogênese? É um processo de formação de gametas através de células germinativas. Essas células germinativas são células especializadas que estão lá nas gônadas do homem e nas gônadas da mulher, ou seja, no testículo e no ovário. Essas células germinativas irão se diferenciar, sofrer processos de mitose e meiose até formarem os gametas. No caso do homem, um espermatozoide, que a gente vai chamar esse processo de espermatogênese, e na mulher, a formação do ovócito secundário, que a gente chama de ovogênese, que a gente vai ver depois na sequência. Beleza? Então, como eu falei, a gente vai começar com a espermatogênese, porque já está aqui no quadro, e depois eu apago ele e a gente entra em ovogênese. Bora para lá! Essa espermatogênese, ela é dividida, como a ovogênese também, ela é dividida em períodos, né? Em várias etapas. O que seriam esses períodos? A gente conhece eles como período germinativo, período de crescimento, período de maturação, espermiogênese ou ainda período de diferenciação. Então são 4 períodos em que ocorrem divisões celulares até que a gente tenha a formação de espermatozoides ou células haploides ou N através de células germinativas diploides ou 2N. Então tem que ficar claro essas etapas. Beleza? Tranquilo? A gente tem que tentar lembrar também que o período germinativo e o período de crescimento até o espermatócito primário, a gente tem todas as células 2N ou células diploides. Depois do espermatócito primário, aqui já no espermatócito secundário, que a gente chama de período de maturação, espermiogênese ou diferenciação, aí sim a gente tem células Ns ou haploides. Então isso também tem que ficar claro, porque isso também é conteúdo de vestibulares. Vamos começar no início, obviamente, que é no período germinativo. Aqui nesse período germinativo a gente tem várias células germinativas, que são aquelas células que sofrem diferenciação e que são especializadas na formação dos gametas. Essas células germinativas elas irão sofrer mitoses, ou seja, divisões celulares mitóticas, até atingirem uma outra característica que a gente chama de espermatogônias. Esse processo de mitose que a gente tem até a formação das espermatogônias, a gente chama de equacional, porque elas mantêm o número de cromossomos, ou seja, elas são ainda 2N. Quando elas atingirem a característica que a gente chama de espermatogônias, aí a gente encerra o período germinativo e a gente vai entrar no período de crescimento. Cada uma destas espermatogônias irá passar por um outro processo, irá crescer de tamanho, elas irão produzir RNA em grande quantidade, produzir proteínas, irão aumentar o seu tamanho para daí depois continuarem o processo. Então, cada uma dessas espermatogônias entram em processo de intérfase e irão formar ao final um espermatócito primário cada uma. Obviamente que a gente colocou só uma aqui, porque senão ficaria muito difícil o entendimento. Beleza? Então, cada espermatogônia formou um espermatócito primário, encerrando o período de crescimento. Quando esse espermatócito primário, que ainda é 2N, e atinge o próximo período, aí ele vai sofrer um outro processo de divisão celular que a gente chama de meiose 1. Esse processo de meiose 1 é um processo reducional. Ele reduz o número de material genético, o número de cromossomos. Se era 2N, ele irá formar 2 células N haploides. Tem que lembrar disso. Então, cada espermatócito primário entra no período de maturação e irá formar 2 espermatócitos secundários através do processo de meiose 1. Beleza? Quando eles formaram esses 2 espermatócitos secundários,
cada um desses espermatócitos secundários ou de segunda ordem irá dar origem a duas espermátides. E aqui o período já é equacional, mantém o número de cromossomos dos espermatócitos secundários. Então, estes espermatócitos de segunda ordem sofreram meiose 2 e se tornaram espermátides, encerrando o período de maturação. A partir disso, essas espermátides irão sofrer o processo chamado de espermiogênese ou de diferenciação, que a gente chama. Então, cada uma delas irá se diferenciar, porque ainda não são os gametas. Essas células terão que formar o flagelo, o acrosoma do espermatozoide, aquela peça intermediária, que é onde tem a mitocôndria, e aí sim a gente tem a formação dos gametas. Então, o que tem que lembrar aqui da espermatogênese que a gente tem a formação de espermatozoides a partir das células germinativas. Eu vou deixar o quadro aqui para vocês tirarem um print aí, né, para verem cada etapa e onde tem as células 2N e N. Isso é importante. Beleza? Agora eu vou apagar o quadro e entrar na ovogênese. Bora lá. Fala aí, galera, agora vamos para o segundo momento da nossa aula e a gente vai trabalhar com a ovogênese ou ovulogênese, que nada mais é que a produção de ovócitos secundários a partir de células germinativas. Lá na espermatogênese a gente tinha a formação de espermatozoides a partir de células germinativas. Outra grande diferença que a gente tem aqui são os períodos. Na ovogênese a gente tem 3 períodos apenas: período germinativo, período de crescimento e o período de maturação. Lá na espermatogênese a gente tinha um último período, que era o período de diferenciação ou espermiogênese, que as espermátides elas se diferenciavam e se transformavam em espermatozoides. Aqui a gente vai interromper o processo ou finalizar ele no período de maturação. Apenas 3 períodos, beleza? Outra grande diferença que a gente tem aqui nas células lá dos gametas dos espermatozoides, aliás, ou na espermatogênese, a produção de espermatozoides ocorre praticamente durante toda a vida. O homem começa a produzir seus espermatozoides na puberdade e vai lá até os 50, 60, 70 anos, dependendo de cada pessoa. Já na mulher, a gente tem uma produção limitada de gametas, ou seja, limitada de ovócitos secundários. E uma parte da produção desses gametas ocorre ainda na fase intrauterina, ou seja, lá no útero materno. O bebê, a menina lá, quando está no útero materno, ela começa a produzir já os seus gametas. E ele é interrompido por um longo período e só é retomado lá na puberdade. Então a gente tem um número limitado de gametas aqui na ovogênese e ainda assim é dividido em 2 grandes fases, que é uma parte na fase intrauterina e depois é retomado lá na puberdade. Como que isso ocorre? Em tese é muito parecido, né? Os processos muito parecidos com a espermatogênese, mas é claro com as suas peculiaridades. Então a gente tem as células germinativas lá, 2N, células diploides, que irão sofrer processos mitóticos, né? Mitose, que são processos equacionais, ou seja, elas mantêm o número de cromossomos, e este período é conhecido como germinativo, porque estas células irão resultar em ovogônias. Lá a gente tinha a produção de espermatogônias, aqui a gente tem a produção de ovogônias, também diploides, também 2N. Cada uma dessas ovogônias irá entrar no período de crescimento, ou seja, é um período que cada ovogônia entra em intérfase e elas irão crescer de tamanho, produzir proteínas, se desenvolver, para aí sim formar ovócitos primários ou ovócitos de primeira ordem. Quando este ovócito primário ele irá entrar no processo de meiose, que é o processo reducional, ou seja, diminui pela metade o número de cromossomos, quando ele vai entrar na meiose 1, lá na prófase 1 da meiose 1, aí ele dá uma pausa. Esta pausa a gente chama de dictióteno e ela só será retomada lá na puberdade, quando a menina começar a ovular. Tranquilo? Então, a partir do momento que ela começou a ovular lá, aí este processo é retomado. Ele continua esse processo de meiose 1. Aí ocorre a partir de um ovócito primário, ocorre a produção de um ovócito secundário e um glóbulo polar ou corpúsculo polar. O que é esse glóbulo polar? Vocês lembrem que
Lá na mulher, ela produz um número X de gametas, um número limitado. Não é que nem no homem que produz vários espermatozoides, milhões de espermatozoides de uma vez. Aqui a gente tem a formação de apenas um ovócito secundário. Se tem a produção de um ovócito secundário, esse ovócito secundário precisa ser bem desenvolvido, bem nutrido. Então a quantidade de citoplasma de um é doado para outro. Aí este ovócito secundário aqui é o nosso gameta feminino. Já o glóbulo polar é apenas para seguir a lógica da divisão celular por meiose. Mas ele não é rico em citoplasma, não tem vitelo, não tem energia, porque ele doou para o ovócito secundário, que aí sim é bem desenvolvido. Então, logo depois, quando ocorre a fecundação, né, ou se ocorrer a fecundação, neste processo, por exemplo, este ovócito secundário ele é encaminhado lá para as tubas uterinas da mãe. Lá para as tubas uterinas. E quando chega lá nas tubas uterinas, aí sim, se vier um espermatozoide fecundar este ovócito secundário, aí ele é transformado em óvulo. Se não, não. Por isso que a gente diz que este ovócito secundário é o gameta feminino, porque é ele que vai sofrer o processo de fecundação e irá se transformar em óvulo. Se ele não fecundar, ele irá aí sim ser eliminado lá na menstruação e consequentemente com este primeiro glóbulo polar. Se ele fecundar, ele forma o óvulo e forma o segundo glóbulo polar, que também não é rico em vitelo, que também é um corpúsculo polar que irá ser eliminado depois. Beleza? Então, estas foram as diferenças entre espermatogênese e ovogênese. Espero que tenham gostado, curtam, compartilhem, se inscrevam e bora para a próxima aula.